sou Fábio Campos Coutinho, aluno do 5º período do curso de Administração da Faculdade Unileia. Estou apresentando o trabalho de Apex 5 com o tema Corrupção, Fraude e Compliance. Eu vou falar um pouquinho sobre corrupção e fraude e o nosso amigo Renato de Souza concluirá o trabalho explanando um pouquinho sobre compliance. Eu quero começar falando sobre a corrupção. A corrupção é um mal social. Para darmos início ao assunto, eu gostaria de elencar aqui dois pensamentos. O primeiro é de Juscelino Vieira Mendes, que fala: é tanta fraude, tanta corrupção, que não parece que somos uma república, mas uma privada. O segundo pensamento é de Ronaldo Marcelo Kravix. A corrupção cresce na medida em que a população se cala. Através dos dois pensamentos expostos, nós observamos os malefícios que um ato de corrupção pode causar dentro de um processo administrativo social. Assim, eu destaquei dois conceitos sobre corrupção. O primeiro diz: o termo corrupção designa uma ação que desvirtua, deturpa, deteriora, perverte, porque o ato de subornar, vender ou obter vantagem indevida, desviar valores e aliciar pessoas. Uma degeneração moral, de Caldas Aulete Digital. O segundo conceito fala sobre corrupção é uma forma de desonestidade ou crime praticado por uma pessoa ou uma organização a quem é confiada uma posição de autoridade, a fim de obter benefícios ilícitos ou abuso de poder para ganho pessoal. A corrupção pode envolver muitas atividades como suborno, tráfico de influências, apropriação indébita, práticas legais em outros países, extorsão e desfalque. A Transparência Internacional define corrupção como o uso indevido de poder confiado a alguém com o objetivo de obter vantagens pessoais. A corrupção pode ser considerada uma doença social. Ela está presente nas nossas casas, nas ligações irregulares de água, na TV a cabo pirata, nos filmes baixados na internet, nos sistemas operacionais Windows que utilizamos em nossos computadores, não sendo os pacotes Office originais, numa árvore cortada sem autorização, no valor do imóvel subestimado, no imposto de renda parcial. Está presente nas ruas, no desrespeito às vagas preferenciais, no suborno ao guarda e até mesmo no bem achado e não devolvido e no troco errado não relatado. Outros exemplos de corrupção social que podemos citar seria as provas coladas nas escolas, os trabalhos escolares plagiados e as respostas compradas nos livros xerocados. Ainda falando sobre a corrupção como uma doença social, nós podemos dizer que a ocasião e a oportunidade fazem o corrupto. Se a corrupção vem de berço, o político é mero retrato de uma sociedade corrupta. Ele não é a causa dos problemas, mas a consequência de uma epidemia de doentes morais e de cegos éticos, que fecham os olhos para os pequenos atos de corrupção do dia a dia. Eu quero falar agora sobre as escalas que podemos classificar a corrupção. A corrupção pode ser classificada em duas escalas. A primeira é a pequena corrupção e a segunda é a grande corrupção. Quero falar um pouquinho sobre a escala de pequena corrupção. A escala de pequena corrupção, ela ocorre em uma escala menor e no final da implementação de serviços públicos, quando os funcionários públicos se encontram com o público. Então, vou dar um exemplo. O Hospital X adquiriu no comércio uma quantidade de materiais. E quando esses materiais vão ser entregados no Hospital X, o funcionário do Hospital X que está recebendo esse material desvia uma porcentagem desse material. Isso é um exemplo de escala de corrupção pequena. Vamos falar agora então sobre a escala de grande corrupção. A escala de grande corrupção ela ocorre em níveis mais altos do que uma maneira
de uma maneira que requer uma subversão significativa dos sistemas políticos, legais e econômicos. Ela ocorre também em países com governos autoritários ou ditatoriais, mas também naqueles que não possuem policiamento da corrupção. Ainda no estudo sobre a corrupção, nós encontramos e evidenciamos algumas causas que causam a corrupção no meio social. E vamos a elas então. A ganância é a primeira, níveis mais altos de monopolização do mercado e política, baixos níveis de democracia, fraca participação civil e baixa transparência política, níveis mais altos de burocracia e estruturas administrativas ineficientes, baixa liberdade da imprensa, grandes divisões étnicas e altos níveis de favoritismo do grupo, desigualdade de gênero, pobreza, instabilidade política, direitos de propriedades fracos, contágio de países vizinhos corruptos, baixos níveis de educação, falta de compromisso com a sociedade, desemprego, falta de políticas adequadas contra a corrupção. A Transparência Internacional Brasil, aliado com o CONAS, que é o Conselho Nacional de Controle Interno, divulgou um relatório entre os anos de 2012 e 2022 sobre o Índice de Percepção da Corrupção. E nesse relatório, eles constataram que o Brasil perdeu 5 pontos e desceu 25 posições, deixando a 69ª posição para ocupar a 94ª posição, o que representa um desempenho ruim nos últimos anos de combate à corrupção, nos impondo a uma colocação abaixo da média da América Latina e do Caribe. Ainda sobre a Transparência Internacional Brasil e o IPC e no ano de 2022, a corrupção é um grande risco porque é a ausência da ética, do respeito e da integridade nas relações humanas. Segundo a Transparência Internacional Brasil, o relatório deste ano, no caso o ano de 2022, apontou que a corrupção diminui a capacidade do Estado de proteger seus cidadãos. A corrupção é uma das propulsoras da desigualdade social, da violência urbana e da ineficiência dos serviços públicos, da falta de investimentos, da quebra de credibilidade e crise de representatividade política entre as questões. Chegou o momento do nosso estudo agora de falarmos sobre a fraude. A fraude é um esquema ilícito ou de má-fé criado para obter ganhos pessoais, apesar de ter juridicamente outros significados legais mais específicos. A fraude, ela designa o engano, a má-fé, o logro. O sentido é de enganar maliciosamente alguém, encobrir a verdade e a negação da boa-fé. Sobre fraude ainda, o Tribunal de Contas da União, no referencial de combate à fraude e à corrupção do ano de 2016, define fraude como ato intencional praticado por um ou mais indivíduos entre gestores responsáveis pela governança, empregados ou terceiros, envolvendo o uso de falsidade para obter uma vantagem injusta ou ilegal. Falando sobre fraude, nós passamos agora a comentar um pouquinho sobre o triângulo da fraude. Você já ouviu falar sobre o triângulo da fraude? O triângulo da fraude, ele é muito estudado dentro da área de compliance e integridade e foi desenvolvido pelo criminalista da Universidade de Indiana, Donald Cressen, na década de 1950. O que significa então o triângulo da fraude? Para esse estudioso, a fraude envolve 3 componentes básicos. O primeiro, o motivo, o segundo, o conhecimento e o terceiro, a oportunidade. O motivo: o que leva o fraudador a cometer o delito e o justifica. Todo mundo faz, não tem jeito, sou esperto, né? O segundo item do triângulo da fraude
é o conhecimento específico para cometer a fraude. O colaborador ou agente público tem acesso privilegiado a documentos, acessos, valores ou sistemas. Por exemplo, ele tem o conhecimento. E o terceiro fator do triângulo da fraude é a oportunidade, né? É a possibilidade de praticar a fraude, né? Tem a chance de praticá-la. Então, quando se une esses três elementos, existe uma grande possibilidade da fraude vir a existir. Olá, meu nome é Renato de Souza. Você já ouviu falar em compliance? A palavra vem do inglês, que significa estar em conformidade. No mundo corporativo, compliance significa seguir as leis, regulamentos e boas práticas de mercado, criando mecanismos de prevenção e controle. É uma forma de garantir que as empresas ajam de maneira ética e transparente, evitando riscos e problemas legais. Ou seja, compliance é agir do jeito certo, agir certo e pelas razões certas. O compliance se fortaleceu em resposta a escândalos de corrupção e má gestão em grandes empresas. Nos Estados Unidos, o caso Watergate, nos anos 70, deu origem ao Foreign Corrupt Practices Act, em 1977. Mais tarde, crises como a Enron e o WorldCom resultaram em criação da Lei Sarbanes-Oxley, em 2002. No Brasil, o grande marco foi a Lei Anticorrupção, número 12.846 de 2013, que tornou obrigatório o fortalecimento de programas e de integridade nas empresas. Por que compliance é tão importante? Compliance não é só burocracia, é uma ferramenta estratégica para as empresas. Ele protege a organização contra riscos legais, fortalece a confiança dos clientes e também atrai investidores. Além disso, ajuda a construir uma cultura de ética e responsabilidade dentro das empresas. Em resumo, compliance garante credibilidade, segurança, sustentabilidade a longo prazo para as empresas.